Vamos começar então? Tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Estão boazinhas, sim ou não? Estão bonzinhos, sim ou não? Que legal. Gente, ficamos felizes pela recepção do convite, em que nós estamos durante essa tarde desenvolvendo então essa temática, envolvendo o mês de prevenção ao suicídio, tema delicado, tema que envolve muito a questão psicológica, que não é à toa que nós estamos com o nosso psicólogo, Tiago Musa, que vai estar trazendo algumas pautas, algumas falas. E eu começo perguntando aqui a vocês: vocês conhecem alguém da relação de vínculo que cometeu suicídio, sim ou não? Levanta a mão. Vocês têm algum parente que cometeu suicídio, sim ou não? Façamos 1 minuto de silêncio em memória a essas pessoas que em algum momento elas optaram em tirar a sua vida por vários fatores que não cabe a gente julgá-los, mas que a gente possa lembrar nesse momento a essas pessoas que saíram do seio da nossa família e da nossa comunidade. 1 minuto de silêncio, por favor. Mas, acima de tudo, palmas à vida. E nesse sentido, nós queremos então mais uma vez dar as boas-vindas através da nossa unidade de saúde, agradecer a presença de cada um de vocês neste mês do Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à valorização da vida e à prevenção do suicídio. Nós tivemos mais de 80 pessoas que estão conosco participando, tivemos mudança do espaço, até o nosso Tiago chegou, não sabia onde estava acontecendo o evento, porque tivemos também a parceria da educação, temos profissionais da educação que estão aqui conosco, então casa cheia. Nesse sentido, nós queremos aqui, em nome do nosso prefeito, Ronaldo, do nosso vice Maico e secretário de saúde, já pedi escusas que o prefeito e o vice, por questões de viagem a Porto Alegre, não está aqui conosco. O nosso prefeito está dando expediente no gabinete, ele mandou mensagem, quando se liberar vai estar aqui conosco. E nesse sentido quero chamar, por gentileza, a nossa secretária adjunta, a Rosilda, por gentileza, vem para cá para a gente fazer uma foto. Não precisa falar, tá? Só para fazer uma foto, você que está nesse modelito amarelo, que é justamente o mês de prevenção ao suicídio. Também quero chamar aqui a Cris, que coordena os profissionais de enfermagem. Também destacar aqui a presença, por gentileza, do nosso servidor, ele que é agente de saúde e é também vereador. Mário, vem para cá também para a gente fazer uma imagem. Também nós queremos aqui destacar que esse evento, nós coordenado aí pela Ana Cláudia, nós também temos os profissionais aí do NAMPES, do DAB, o Conselho Tutelar que está aqui conosco, também aí Mater, Alencar também pela sua disponibilidade, os nossos profissionais da assistência social, CRAS, que estão aqui conosco, os demais profissionais do poder público e, é claro, se eu pergunto aqui se tem alguém que não tem uma relação do poder público, que é algum convidado da comunidade. Tem alguém aqui? Quem é da comunidade? Por favor, gentileza em pé. Quem é da comunidade, que não tem nenhuma relação aqui junto. Palmas a vocês, tá bom? Pela presença. E nesse sentido, nós queremos aqui também destacar que o nosso palestrante,
seja bem-vindo. Ele que esteve conosco faz mais ou menos aí uns 3 anos. Ele que é natural aqui de Passo Fundo e desenvolve então essa temática. Seja muito bem-vindo, Tiago. Que tenhamos aí uma tarde produtiva, em que também nós estamos com as nossas plataformas digitais do Poder Público, também repercutindo para as pessoas que possam acessar em algum momento e ouvir as suas palavras. E nesse sentido, eu quero passar aqui sem combinar, sem nada, para que a nossa Cris possa também dar as boas-vindas, contextualizar um pouquinho, casa cheia, né, como nós falamos, mudamos o local em última hora, praticamente o Poder Legislativo, onde nós tínhamos o evento que estava marcado, não comportaria a nossa plateia. Então, boa tarde, pessoal, todos que compareceram, comunidade, professores da Secretaria de Educação, minha equipe que está aqui também, pessoal da assistência. Ninguém lembra da saúde mental, a não ser quando chega no setembro, né? Então, chega no setembro, a gente começa a falar sobre o tema, a lembrar das coisas, só que, na verdade, isso deveria ser desenvolvido durante o ano inteiro, né? Então, eu quero falar um pouquinho de estatística, mais ou menos, aqui. Para quem não sabe, mas acredito que a maioria saiba, em menos de 2 anos, nós tivemos 3 suicídios no município. Então, para um município de menos de 3 mil habitantes, isso é um índice muito alto. Sem falar na maioria da população nossa que faz uso de medicamentos controlados. Então, isso para a nossa população é aquela coisa que eu sempre falo. A gente sempre está começando do inverso. Primeiro, a gente tem que começar de cima para baixo. E hoje a gente está pensando mais em outras coisas do que cuidar da nossa saúde mental. Principalmente os trabalhadores, né? Eu já puxando para a minha área também da saúde do trabalhador, que a gente às vezes acaba puxando mais para o nosso trabalho e acaba esquecendo da gente. Então foi uma maneira também de, junto com a Cláudia, a gente conversar e trazer os professores, trazer a equipe de saúde para trabalhar esse tema, tá? Espero que vocês aproveitem a tarde e que se tem alguma pessoa aqui que também precise de ajuda, queira conversar, a gente está disponível no posto de saúde, a gente tem psicóloga lá e a equipe também está para acolher todo mundo, tá? Então, faça bom proveito, Tiago, boa palestra e obrigada a todos. Se colocar no local, né? Bom. Boa tarde, pessoal. Que bom que já foi feita aí a introdução do assunto, né? Quero poder dizer para vocês que, de fato, se a memória e as lembranças lá do Facebook não me enganam, ontem ainda veio no meu celular a recordação de que há 3 anos atrás eu já estive aqui, né? Eu já percorri mais de 50 municípios do estado, aqui mais ou menos nessa região, norte, noroeste do estado, até um lado da serra. Eu tenho o gosto por falar, por palestrar, né? Além de ser uma atividade que combina também com a minha profissão, enquanto psicólogo, enquanto profissional da área da saúde, eu vejo que é importante a gente ter a afinidade com o tema, a disponibilidade e a coragem, né? Porque, afinal de contas, é um tema sensível, um tema que muitas vezes, até mesmo, infelizmente, se opta por não falar. É melhor não tocar no assunto para não dar ideia, para ninguém se preocupar, se angustiar, mas espero, com a fala de hoje, poder modificar um pouquinho essa questão, porque é importante que a gente tenha informação, que a gente tenha conhecimento, porque, como foi... Eu não levantei a mão, tá? Porque eu não sou da comunidade, mas eu tenho familiar, tenho amigo, pessoas conhecidas, e hoje estou com um paciente meu de terapia, né, de psicoterapia, hospitalizado lá no Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes há mais ou menos 10 dias, porque há pouco tempo ele fez uma tentativa de suicídio, esteve na UTI, então é uma realidade que faz parte do meu dia a dia, tá? Por que eu fico à vontade para falar do assunto também? Eu estou formado há 18 anos e há 18 anos atuo como psicólogo. Uma das minhas especializações é na área da avaliação psicológica, do psicodiagnóstico, e a outra é justamente em saúde mental e psiquiatria, certo? Então, trabalhei em hospital psiquiátrico, trabalhei em hospital geral, trabalhei na rede pública de saúde lá de Passo Fundo. Atualmente trabalho no meu consultório, na Liga Feminina de Combate ao Câncer e no Centro Assistencial à Criança com Câncer, lá de Passo Fundo, tá? Então, essa temática permeia
todos os locais por onde a gente possa pensar, né? E não vai ser diferente nem da minha realidade, nem da realidade de vocês. Então, eu penso que é importante a gente tentar entender um pouquinho melhor essa questão da dinâmica, né? O Fábio falou antes da importância de não fazer julgamentos, porque cada caso, de fato, é uma situação ímpar, pontual, e mesmo que a gente tenha propriedade sobre o assunto, que a gente tenha conhecimento de causa sobre a realidade daquela pessoa, ainda não é o suficiente para a gente tecer uma opinião concreta, né, efetivar um julgamento. Então, o julgamento não combina com a tentativa, a ideação de suicídio ou o fato efetivado. Pessoal, desde que nós estamos aqui, primeiro até quero pedir desculpas. Eu tive um problema com o pendrive, usei ele ontem de tarde para dar uma palestra lá em Passo Fundo, estava funcionando. Hoje cheguei aqui e não quis funcionar, né? Para algumas pessoas, às vezes, esse é um motivo para confirmar de que a minha vida não está nada boa. Nem um pendrive não funciona. Me marcaram, me convidaram para vir num lugar, eu cheguei lá, estacionei no lugar que eu não vi que não podia estacionar, e recebi uma mensagem, quer dizer, me foi enviada uma mensagem no WhatsApp, mas na estrada a internet não me favoreceu, eu não recebi a mensagem, só quando eu cheguei aqui. Então, quando a pessoa está mais negativa, mais depreciativa, em poucos minutos, aí 3 problemas. Dependendo da situação, às vezes isso é a gota d'água. Vejam que são problemas que foram resolvidos. Meia quadra daqui e ali, né? Demos um jeito, usamos a senha do Conselho Tutelar, a senha da Emater, resolvemos o problema. Se não der, né, eu conseguiria falar com vocês aí sem problema nenhum, últimos casos, sem a palestra, né? Mas para algumas pessoas isso é o suficiente. É a gota, como eu disse, é a gota que faltava para transbordar o copo, né, e essa pessoa não ter mais recursos próprios para lidar com as adversidades da vida. Claro que essa não é a única forma, não é a única fonte, tá? Então, pessoal, vejam como é importante a gente falar, e como a Cris disse, não é só em setembro. Nós temos lá em janeiro, Janeiro Branco, que também fala da saúde mental, e assim como em outubro se fala do câncer de mama e da saúde da mulher, em novembro, Novembro Azul, e todos os meses nós podemos sim falar sobre a saúde do corpo, da mente, enfim, né, sobre prevenção. A importância do Setembro Amarelo. No mundo, a cada 40 segundos, alguém tira a vida. Nós fizemos um minuto de silêncio, uma homenagem póstuma, né, a quem partiu. Se a gente cronometrasse esse 1 minuto, no mundo alguém, mais uma pessoa teria tirado a vida. E aí novamente 1 minuto de silêncio, assim sucessivamente, né? Então vejam como é expressivo isso, né? E aí nós temos, pessoal, vejam a proporção, mais ou menos 800 mil casos de suicídio por ano. Isso dá mais, inclusive, que os casos de homicídio. O que a gente vê quando liga o rádio, o jornal, quando acessa as redes sociais, a TV lá, nos chama a atenção, né? O aspecto da criminalidade. Eu sempre que venho para uma cidade do interior, eu fico extremamente contente, porque eu acredito que na proporção, falando com Passo Fundo, a criminalidade é muito menor aqui. É muito mais tranquilo, tenho certeza, mesmo não sendo daqui, tenho certeza que é muito mais tranquilo viver aqui do que lá em Passo Fundo, nesse aspecto dos crimes, né? E nos crimes violentos, nos crimes contra a vida, ganha espaço no Jornal do Almoço, no Jornal Nacional, em qualquer canal de televisão, mas isso são menos ainda do que os casos de suicídio. Claro que os casos de suicídio nem devem, de preferência, ser noticiados, né, com ênfase, com a questão dos métodos, quem foi, onde, como, quando, por qual motivo, hipoteticamente, né? Porque às vezes a gente acaba sem querer instigando outras pessoas na tentativa, né? Porque pode se identificar, se o fulano que era igual a mim, melhor que eu, tinha o mesmo problema, a mesma situação, era meu colega, vizinho, conhecido, se ele fez, talvez eu possa ter que fazer também, tá? Então, de preferência, não, né? A questão do suicídio, sem sombra de dúvida, é uma morte prematura, uma morte completamente evitável. Morrer, né, eu fico muito tranquilo, tenho uma formação em comunicação de más notícias. Uma das mais complexas má notícia que eu possa dar para alguém, que já dei muitas vezes, é a respeito da morte. Da iminência da própria morte ou da morte iminente ou consumada de alguém. Acidente de trânsito, uma morte violenta por arma branca, por arma de fogo, ou por uma doença, por uma enfermidade, né? Muitas vezes essas mortes a gente não consegue remediar. Agora o suicídio sim.
É possível trabalhar na contramão para que isso não aconteça, só que não é a realidade nossa, não é aqui de Lajeado do Bugre, não é de Passo Fundo, não é do Rio Grande do Sul, é do Brasil e de outros tantos países que se classificam, né, como países em processo de desenvolvimento. Então a gente vê dificuldades das mais variadas ordens dentro da vida da pessoa que fazem com que ela, num determinado momento, opte por não viver mais do que enfrentar a adversidade e enfrentar o problema. E isso, pessoal, exige uma abordagem muito grande. Que às vezes, né, a Cris falou que o pessoal às vezes, não, isso aí é coisa para o psicólogo resolver. Ou é coisa para o psiquiatra resolver. Como se apenas esses dois profissionais de saúde tivessem que resolver. Que bom que conseguiram reunir aqui educação, saúde e assistência, né? Porque é um trabalho de formiguinha, que todo mundo tem que ser porta-voz, né? Todos vocês fazem parte também da comunidade aqui, são vizinhos, às vezes familiares, né? Poucas pessoas da comunidade, mas que esses também possam levar, cada um de vocês, na verdade, possa levar para casa, para um colega, para alguém que não está presente, a informação, né, que além do psicólogo, além do psiquiatra, qualquer profissional, seja da educação, seja da assistência, seja da saúde, pode acolher essa demanda. E aí a vocês profissionais cabe o senso de... eu diria de afetividade, de sensibilidade para poder acolher isso, que também não é fácil. Porque às vezes alguém chega para te contar, deixa eu te falar que eu estou com problema. Ih, de novo? Outro problema? Não aguento mais ouvir problema. Gente, eu falei para vocês, 18 anos que eu trabalho como psicólogo, quantos problemas vocês acham que eu já ouvi? Eu já atendi hoje de manhã até o meio-dia. Todo dia, de segunda a sexta, eu ouço problema. De segunda a sábado, porque eu trabalho até sábado de manhã. E daí sábado de tarde, domingo, eu acabo ouvindo problema de algum amigo, de algum conhecido, da própria família, daí muitas vezes não na condição de psicólogo, de filho, de marido, de pai, de vizinho, de irmão, de primo, de sobrinho, seja o que for. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, porque às vezes a gente não faz ideia que alguém nos escolhe aleatoriamente, olha, eu acho que eu posso contar com essa pessoa. E aí, tu me ajuda? Agora não posso. Agora é difícil, agora é complicado. Né? E quem que me ajuda? Às vezes a gente responde assim, né? Os outros me pedem ajuda, e como é que eu sou, ou quando que eu sou ajudado? Né? Então a gente tem que estar atento, porque vou falar um pouco mais para frente da importância de poder prestar atenção em pequenos detalhes. Porque às vezes a fala não vem assim, eu quero me matar, estou planejando me matar. Às vezes a mensagem é sutil, às vezes é do tipo, não aguento mais, estou cansada, viu? Estou cansada dessa vida. Não sei o que eu estou fazendo aqui. E às vezes é uma fala solta, fora de contexto, que a gente... para com isso, que bobagem. Tem um ditado popular, eu gosto muito dos ditados populares, e tem um ditado que diz que onde tem fumaça, tem fogo. É fato. Então, se a pessoa falou, claro, a gente não precisa fazer um alarde, né? Mas pelo menos tentar entender, compartilhar com sigilo, com respeito a essa pessoa. Suicídio não é fraqueza, é um ato de extrema coragem. Mas não é um aconselhamento, não é uma recomendação, que essa coragem, então, que a pessoa tem para atentar contra a sua vida, que ela possa direcionar para solucionar os problemas, para modificar algo que na sua vida não está bem. E aí, historicamente, os casos de suicídios têm um fato importante, né? Nós somos... que ninguém se ofenda com o que eu vou dizer agora, nós somos animais, né? Segundo a ciência lá, né? Então tem os minerais, os micro-organismos, os minerais, animais, micro-organismos, as plantas, os vegetais, né? Então, entre os animais, nós somos os racionais, e dos animais, nós somos o único que atenta contra a nossa própria vida. Nenhum outro animal faz isso. Não de forma deliberada, no sentido de que não quero mais fazer isso, né? Então, essa fala sobre o suicídio e depois sobre o Setembro Amarelo, enfim, isso aí é um movimento que tem mais ou menos uns 65 anos, no mínimo. Já era falado antes e precisa continuar sendo falado. Infelizmente, eu não imagino um momento que a gente possa dizer assim, não precisamos mais tocar nesse assunto, porque esse fato está resolvido. As estatísticas vão ter que mudar muito. Muito, né? São 800 mil casos por ano, então vai ter que mudar muito para a gente não precisar mais tocar nesse assunto. No Brasil foi instituído, há anos atrás, a questão do dia 10 de setembro como o dia, mas contempla o setembro o mês todo. E aí já temos lá o reforço do setembro, que é falar de saúde mental.
Porque suicídio pode estar relacionado com desordens mentais, com problemas de saúde mental, ou não. Também vou me propor a falar isso com vocês, né? Então, nós temos, quando a gente fala em suicídio, a gente tem 3 situações, basicamente. Nós temos o suicídio, que é a morte literalmente autoprovocada, né, por algum meio. Nós temos a tentativa de suicídio, que é qualquer meio, forma, independente da letalidade, das circunstâncias, da intencionalidade ou não, né? E nós temos também a questão do comportamento. Às vezes a pessoa não fala, eu quero tirar minha vida, eu não quero mais viver. Mas o seu comportamento permite tais formulações. Recordo no hospital de clínicas lá em Passo Fundo, de atender casos onde a mesma pessoa havia sofrido 2, 3 acidentes. Acidentes de trânsito. Um dia sem cinto de segurança, outro dia de capacete sem moto, outro dia andando na rodovia em alta velocidade com o farol desligado, outro dia colidiu atrás de um caminhão. E aí você começa a fazer uma leitura desse contexto. É muito azar, viu, gente? É muito azar. Você ter um desses episódios, já poderíamos pensar, já é azar, né? Agora ter vários ao mesmo tempo, a mesma pessoa. E aí, né, enquanto equipe de saúde, nos acendeu o sinal de alerta. Quem sabe a gente presta atenção, porque algo pode estar se passando diferente. Uma falta de amor à vida, uma falta de valorização, né, que está aí a temática, né, a importância de poder se cuidar. Então vejam só, 90, já falamos, né, que aproximadamente 800 mil casos por ano, 90% de cada 10, 9 poderiam ser evitados. Com uma medida, com uma intervenção, com uma escuta, com um apontamento, com encaminhamento. Ah, mas ele não quer o atendimento, que é um outro problema muito sério, né? Tem a colega psicóloga, o psicólogo está aqui? O pessoal às vezes tem vergonha, né? Acho que é feio se tratar, fazer terapia. A gente não consegue trabalhar se a gente não faz terapia por um longo tempo, né? Então eu estaria dizendo uma inverdade se eu não soubesse o que é ser paciente, o que é fazer terapia. É importante, mas as pessoas acham que eu vou usar a expressão que eu não costumo usar. As pessoas têm vergonha porque acham que psicólogo atende gente louca. É isso que as pessoas falam. Eu não conto para ninguém, eu não peço ajuda porque vão dizer o que de mim? Vão dizer que você é uma pessoa extremamente corajosa para frente, boa de cabeça, apesar de estar adoecida, acometida por alguns sintomas, né? Porque você está aceitando entrar numa área da sua vida que guarda sob segredo. E vai continuar sob segredo. Claro que às vezes na cidade pequena as pessoas se sentem um pouco constrangidas, porque daqui a pouco em algum lugar vão se pechar com a colega ou com o colega, né? Com o psicólogo. E no psiquiatra não é feio. Feio é passar dor, é sofrer, tendo recurso, tendo auxílio. Por isso, né, que seria extremamente importante a gente conseguir mudar essa estatística. Então, cada vez mais profissionais irem em busca do atendimento para poder se sentir amparados, auxiliados e talvez no futuro a gente mudar essa realidade. Vejam só que falando aqui de um dado recente que foi exposto, se houveram 3 suicídios recentemente, a gente pode mais ou menos calcular talvez umas 60 tentativas recentemente. Independente da intencionalidade, se o método era eficaz, suficiente para tirar a vida de alguém ou não, né? Mas aconteceram. E aí vejam que interessante, a plateia aqui predominantemente feminina, por uma série de motivos, né? São mais mulheres na área da saúde, são mais mulheres na área da educação, são mais mulheres na área da assistência, as mulheres são mais engajadas com a saúde, por isso que vem, né? E os homens, não, eu sou macho. Isso aí é frescura. Psicólogo é bobagem, é coisa de gente fraca, de quem não tem cabeça. Eu resolvo meus problemas. Mentira. Ninguém resolve problema sozinho. Ser macho não é isso. Ser forte é reconhecer que está precisando de ajuda. Que precisa fazer um trabalho árduo de se conhecer, de se tratar, de se melhorar, né? Por que eu falo isso? Porque os homens são muito mais vítimas do suicídio do que as mulheres. As mulheres tentam mais, isso é verdade, né? Mas empregam meios menos letais, portanto menos eficientes, ainda bem, né? Mas essa é a nossa realidade. E vejam só que importante, de cada 10,
7, 6 meses antes começa a dizer alguma coisa. Ai, tô cansado. Sabe, agora está chegando o final do ano, vamos antecipar aquele nosso amigo secreto, aquela nossa festinha de final do ano, porque depois, lá na época do Natal, a gente nem sabe se a gente vai estar aí. Essa fala, às vezes, pode ser porque a pessoa tem planos de viajar, pode, porque daí depois vem um monte de reunião, vem amigo secreto do setor, dos colegas, da comunidade, da família, um viaja para cá, o outro para lá, mas às vezes a pessoa lá em junho, julho, agosto, setembro, ela está dizendo, viu, talvez no final do ano eu não esteja aí. Fazendo um parênteses aí, tem uma verdade, né? Eu fiz uma programação, acredito que vocês todos têm programação para hoje ainda. Eu me programei para parar na estrada, comprar queijo, salame e um pão e levar a janta lá em casa hoje café. A hora que eu chegar em casa, é eu que vou chegar com os ingredientes para o café. Se eu vou chegar, eu não sei, eu vou pegar a estrada. Felizmente vim, deu tudo certo, né? Mas não tenho certeza, não sei se eu chego em casa, minha esposa vai estar viva, meu filho vai estar vivo. Nada disso a gente sabe. Né? Só que a gente não precisa ser pessimista a esse ponto de achar que a qualquer momento, eu vou morrer. Mas quando é nesses casos de que alguém menciona atentar contra a própria vida, né? Mesmo que de uma maneira, o que ele fez? Ele se cortou aqui, mas aqui não vai morrer. Mas ele pensou. Todos vocês têm, todos nós temos algo que se chama, a gente pode chamar de autoconservativo. É tudo aquilo que é comportamento nosso que a gente faz para se preservar. Se eu pegar, eu acho que de fato, pelo transtorno, esse pendrive eu posso botar fora, né? Não funcionou. Se eu pegar e fizer menção de jogar ele em alguém, essa pessoa vai se piscar, vai mexer os braços, ela vai querer reagir. Se a gente está caindo, a gente tem a tendência de levar os braços para se aparar na queda. Alguém em sã consciência colocaria o dedo na tomada ali com um pedaço de arame na ponta? Na tomada ali? Fosse 110, 220, tanto faz? Em sã consciência não, ninguém faz isso. A gente não bota a mão na chapa do fogão, a gente não pega a panela quente porque sabe que vai se queimar. A gente não testa o fio da faca no dedo para ver se está cortando ou não. Isso é o autoconservativo. Só que chega esse momento que às vezes a pessoa rompe com esse autoconservativo e aí ela não consegue mais dar conta de lidar com o seu sofrimento, com a sua dor. E aí depois de romper o autoconservativo, ela é capaz de então fazer algo contra si. Olha aqui, eu até disse para vocês antes que não precisa ter relação com saúde mental, mas quase sempre tem algum quadro associado. Por isso que não dá para falar de Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, se não falar de saúde mental. E falar sobre saúde mental é falar de autocuidado, é falar de qualidade de vida, que também vou me propor a falar depois. Então, na maioria das vezes, sim, tem algum mal-estar presente. O Rio Grande do Sul, por uma série de fatores, questões étnicas, a questão da nossa cultura, da nossa realidade, é um país onde um estado, onde as taxas de suicídio são extremamente altos. E aí o suicídio às vezes tem um motivador, pode ser, eu já vou falar, né, quais são os possíveis motivos, mas tem algo que faz um incremento, que acelera, que facilita, que é a questão da ingestão de álcool. O que o álcool é muitas vezes, pessoal? Eu costumo dizer que o álcool é como se fosse, vamos pensar um caminhão numa banguela, numa descida, sem freio. Alguém para esse caminhão? Ele se governa ou ele se desgoverna? Vai ser difícil de parar. E aí o que acontece, pessoal? Quando a gente bebe, o álcool faz a mesma coisa no nosso organismo. O álcool, enquanto substância psicoativa, ela é considerada depressora do sistema nervoso. Ela derruba a gente, dá sono, dá letargia, dá lentidão, mas antes ela dá uma enganada. Vocês já foram num baile e viram aquele que é o tímido, que é o mais envergonhado, depois que toma uns goles, vai lá para frente do palco dançar sozinho? Quem é que empurrou ele para lá? O álcool, muitas vezes. Ele se sentiu mais encorajado. Agora eu vou. Mas eu quero dançar, mas eu tenho vergonha de convidar ela para dançar. Toma isso aqui, toma um gole disso aqui para te dar coragem. Essa mesma coragem para desinibir, dá coragem para daqui a pouco o indivíduo atentar contra a sua vida. Né? Então a importância também de ter o cuidado, enfim,
sem dúvida daria uma outra palestra, né? A questão do uso do álcool e de outras substâncias. Mas tá aí, né? Fica um alerta. Então, aonde que a gente tem que tentar fazer essa associação? O sujeito que tem o hábito de beber e daqui a pouco faz uma fala, tô cansado. Opa, mas ele bebe, ele pode ficar meio desgovernado, igual o meu exemplo ali grosseiro do caminhão na descida sem freio, né? Então já tem 2 fatores de risco. A pessoa abusa do álcool e já falou que está cansado de viver. Temos que prestar atenção. Ah, mas ele não vai fazer nada, eu conheço ele. Eu fui o último que falei com um amigo que eu tinha e eu tenho como um irmão. A Polícia Civil de Passo Fundo investigou a morte de um amigo, esse meu irmão da vida, e constatou que eu fui o último que falei com ele. E a namorada dele me disse, ele falou que vai se matar. Eu digo, capaz. Mas liguei para ele. Tô indo aí. Não precisa, já tô deitado. Era uma noite fria de maio. 16 de maio. Há uns 20 anos atrás. E aí ele me disse assim, não, já tô deitado, já tomei um banho, tô embaixo das cobertas. Eu digo, tá, eu vou igual. Não, pode deixar, eu vou dormir. E dormiu mesmo. Fazendo uma analogia ao suicídio. Então, assim, a namorada disse, eu achei que não ia, mas mesmo assim eu disse, eu vou lá. E aí a namorada depois me contou, ela disse assim, há uns meses atrás ele já tinha falado em fazer isso. Vejam como 6 meses atrás faz diferença. Existe a possibilidade, quando alguém morre, existe a possibilidade de fazer uma necropsia, ou uma autópsia lá, né? Ver o que o corpo expõe a respeito daquela morte. E esse procedimento pode ser feito do ponto de vista psicológico. Aí se chama de autópsia psicológica, necropsia psicológica, enfim, né? Tem lá uma autora gaúcha aqui que escreveu bastante sobre isso, que a gente começa a rastrear falas e comportamentos e mudanças de atitudes um tempo anterior ao fato em si, e a gente começa a ver algumas perturbações, algumas alterações, tá? E aí, depois, outro aspecto para tentar ficar atento, casos em adolescentes e adultos jovens ou idosos. De novo, daí eu começo a associar álcool, doença mental, adolescente, adulto jovem, idoso, e aí eu vou mapeando tudo isso. Na maior parte das vezes, então, a pessoa deixa algo dito. E aqui tem uma questão, tá? Para a gente pensar, né? Peço bastante atenção de vocês. Essa história, essa conversa furada que dizem por aí, de que quem quer se matar não fala, é mentira, é bobagem, não acreditem nisso. Tem pessoas que vão falar e não vão partir para o ato, elas vão dizer, eu preferi estar morto. Atendi uma paciente lá em Passo Fundo que ela tinha suspeita de câncer de pulmão, e aí ela imaginava que ela poderia morrer, ter uma morte difícil, sufocada, com falta de ar. E daí ela me disse, eu prefiro morrer do que esperar a morte me levar desse jeito. Ela estava falando de tentativa de suicídio. E lá pelas tantas não era nem câncer, né? Os exames, na hora de confirmar o diagnóstico, não confirmou um câncer no pulmão, era outro problema de saúde no pulmão. Mas veja que ela já cogitou. E tem pessoas que não abrem a boca, que planejam, que tentam em silêncio. Então não tem relação, mas ele nunca falou, então esse está garantido que não vai fazer. Essa vive falando. Eu atendi paciente no Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, lá em Passo Fundo, com mais de 20 tentativas. Esse meu paciente que está internado lá, eu mandei a carta para o psiquiatra. E a mãe dele, é um menino, um rapaz de 18 anos, a mãe entregou para o psiquiatra e o psiquiatra disse, não, ele está bem com essas medicações. Aí ficou 10 dias na UTI, depois da tentativa. E agora vai ficar 30 no hospital psiquiátrico. E ele já havia tentado outras 2 vezes. Então vejam como, tá aí, os sinais mostrando sim, pode acontecer. E aí por que a pessoa pode querer não viver mais? Antes eu usei o termo maluco, que eu não gosto de usar, o maluco, louco, porque é muito pejorativo, né? Nós da saúde mental, somos cuidadosos para não usar isso, mas aqui eu vou usar para simplificar. A pessoa está maluca, está fora da casinha. Ela está num transtorno psicótico, delirante, numa esquizofrenia, enfim. Ela rompeu com a realidade. Então ela acha que morrer vai levá-la para uma condição, para um lugar diferente. Então, quem está numa condição de um transtorno mental grave precisa de cuidados com relação ao suicídio. Por abuso de álcool ou de certas substâncias, de outras substâncias psicoativas, drogas ilícitas,
A pessoa perde o bom funcionamento, perde o juízo crítico, tem uma distorção da percepção da realidade, e isso pode levar ela a tentar. Tá? Ah, mas ele não tinha depressão, não era bipolar, não era psicótico, não era nada e não costumava beber, mas aquele dia ele tomou um trago. Aquele dia ele usou tal substância. Às vezes esse era o que faltava para ele concretizar. Tá? Por questões religiosas, a gente vê lá no Oriente Médio. Os homens bombas lá, agora, esse ano, 25 anos dos atentados às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, né, no 11 de setembro, né? Motivação religiosa. As pessoas se suicidaram, né? Os que sequestraram os aviões e colidiram contra as Torres Gêmeas, isso é um suicídio. Sabido, você vai embarcar o avião, você vai assumir o comando do avião e você vai se matar pechando naquele prédio ali, colidindo naquele prédio. É suicídio. Ah, mas é por uma questão religiosa, mas pode acontecer, tá? Meio de reconciliação ou de vingança. Se tu terminar comigo, eu me mato. Se tu não me quiser mais, eu me mato. Se tu me largar, eu vou me matar. Gente, filho não segura casamento. Ameaça não segura. Amor eterno, incondicional. Dinheiro, bem-estar, satisfação em qualquer aspecto da vida. Não há o que segure um par. Dessa forma, nessa hora, se chegou nesse ponto, estão brigando, estão para se separar, é porque não souberam cuidar, essa é a realidade, não souberam cuidar do seu relacionamento antes, não vai ser agora que vão conseguir. Porque quando está tudo bem, ninguém se separa, e nem precisa chegar a esse ponto, né? Antes eu falei lá do homem-bomba, né? Os pilotos japoneses lá na Segunda Guerra, os kamikazes, né? Acabavam a munição do avião, não tinha mais como dar tiro na guerra, eu vou fincar esse avião neles. De novo, por uma causa, por uma bandeira, né? E às vezes a gente vai ter. Tem gente aí, às vezes na nossa própria família, não sei se daí aqui é diferente ou não. Tem gente que fica brigando por causa de Bolsonaro e Lula, esquerda, direita, centro, centro-esquerda, centro-direita. Tem gente que brigou domingo. Tem que brigar com o Alan Patrick. Não é brigar com o parente que é gremista que ficou faceiro. Tem que brigar com o cara que errou o pênalti. Né? Mas fico brigando, às vezes com o irmão, com o pai, com a mãe, com o vizinho, com o colega, por qualquer motivo. Imagine para aquelas pessoas que são mais fanáticas. Lá em Passo Fundo, um sujeito, num Grenal, numa definição de campeonato gaúcho, alguns anos atrás, ele armado, ele deu um tiro na televisão porque o Inter não ganhou. O tiro mudou o placar? O que o tiro resolveu? A mulher dele disse assim, agora tu tá fora de casa até tu trazer uma televisão nova. Isso era um domingo, isso tem alguns anos, era no tempo que você não comprava uma televisão no domingo. Hoje você vai, se você bobear na São João, lá em Passo Fundo, é capaz de comprar televisão. E não é propaganda e nada contra a farmácia São João, tá? Não tô ganhando cachê do seu Pedro lá, tá? Às vezes é para fugir de um sofrimento. Eu não aguento mais essa minha vida. Vamos pensar assim... 18 anos ouvindo problema, não aguento mais ouvir problema. Daí a solução é eu tirar minha vida? Ou mudar de profissão? Ou ir para outra área da psicologia, porque a psicologia não é só consultório, não é só trabalhar com doença, tem RH, recrutamento, seleção, desenvolvimento, treinamento, gestão de pessoas, psicologia do esporte, psicologia escolar. Eu, se um dia parar com a psicologia, eu me arrisco na cozinha com bastante tranquilidade. Vamos pensar no plano B, no plano C, mas não pensar na morte. Algumas pessoas, né? Então, assim, se não dá para lidar mais com o meu problema, tem doença que não tem cura, doença crônica, não é só a depressão. A diabetes, a hipertensão, hipotireoidismo, cardiopatia, doença pulmonar obstrutiva crônica, outros problemas metabólicos e assim por diante, né? E daí imagine, eu tenho uma doença que não tem cura, mas ela exige que eu tenha que tomar um remédio por dia, enquanto eu viver, e eu já tomo desde os 8 anos. Daí tem gente que em algum momento chega e diz assim, não aguento mais tomar. Aí tem o paciente que toma 30 remédios por dia, 27, 28, depunhado. Porque precisa, ninguém toma remédio a princípio, ninguém toma remédio porque quer, né? Tem alguma coisa contra ainda, né? Mas vai dar tudo certo até o final. Tá? Então, o alívio por uma doença incurável. Pessoal, antigamente
Aí as coisas precisam ser contextualizadas, né? Antigamente se trabalhava com a lógica de evite HIV, porque HIV mata. Hoje as pessoas vivem com HIV por 30 anos. Não quer dizer que vive bem, que vive sempre tranquilo, vive às custas de tratamento, vive às custas de uma série de cuidados, mas vive. Já se melhorou os cuidados, a medicina, a ciência avançou, né? O hipertenso, o cardiopata, também vive bastante. Ai, Deus me livre de ter câncer, porque câncer não tem cura. Mentira, tem muitas vezes cura sim. E aí você vem lá, às vezes tem o segundo câncer, e se cura do segundo câncer de novo. O meu pai aprova que dá para se curar de 2 cânceres. Ele teve metástase, curou, teve outro tipo de câncer e está curado. Né? Então, se o raio cai mais uma vez no mesmo lugar, cai. Mas aí tem gente que antes de começar a tratar, porque não tem cura. Dá para viver com muita qualidade de vida mesmo estando doente. Eu tenho uma paciente com um câncer que faz academia, corre mais do que eu, fazendo quimioterapia. Né? Mas vejam como vai mudar de cabeça para cabeça, né? Algumas pessoas lá veem a vida ceifada, né? Você tem uma doença e eu preciso de um transplante de fígado, pulmão, de rins, de coração. E aí a minha vida está numa contagem regressiva. E aí tem algumas pessoas que não conseguem suportar isso e aí antecipam, abreviam o fim da vida. Né? Pessoas que estão numa dessas condições precisam sim de um certo cuidado, de uma certa atenção. Tanto é que nem recebe o órgão muitas vezes se não passou por uma avaliação psicológica. Se ele já tem um problema além desse que colocou ele na fila do transplante, né, ele talvez com um órgão novo, ele não vai conseguir se cuidar, ele não vai retomar os bons cuidados da sua vida. Então, às vezes, não é desperdiçado o órgão para essa pessoa. Ou ainda porque a pessoa escuta, está lá psicótica, né, como eu disse antes, está fora da casinha e ela escuta uma voz que diz para ela, tira a tua vida. Mas o fulano fala sozinho. Presta atenção. Não é eu falar sozinho com o animalzinho, com a plantinha, porque daí eu também estaria comprometido, porque hoje de manhã eu estava falando com a minha cachorrinha antes de sair de manhã cedo. Não é nisso. É a pessoa ter um diálogo com algo inanimado, com algo não real, com algo que não existe. É sinal de transtorno mental grave. Se essa pessoa precisa de ajuda. Mas ela não quer ir, mas nós temos que fazer ela chegar lá. E se ela não chega lá, nós temos que fazer a equipe vir. De saúde, assistência, educação, claro, cada um no seu patamar, né? E olha só, por que às vezes é difícil falar sobre suicídio? Há um tempo, antes das campanhas aí do Setembro Amarelo, era vergonhoso dizer que fazer isso que vocês fizeram hoje aqui foi um ato de coragem da parte de vocês. O Fábio não obrigou ninguém a levantar o braço. E vocês se sentiram à vontade para dizer assim, eu já perdi alguém por suicídio. É isso que precisa? Porque a gente acha que não. E se a gente der uma costuradinha na teia aí, não era tão longe de ninguém. Essa é a questão. Então não pode mais ser o tabu, o estigma, não fala que vai dar ideia. Não, para quem está bem não é ideia. Tá? A dificuldade de buscar ajuda. Porque não tem hora, né? Às vezes é no sábado, às 3 da manhã. Daí o posto está aberto, o hospital é perto, quem é que vai me levar? Me leva que eu estou pensando besteira. Amanhã eu te levo, me deixa dormir, estou cansado. Às vezes a gente não dá bola, né? Então, assim, claro, vai ter que estar atento para isso. Dentro do hospital, eu já enfrentei essa realidade, tá aí, já contei um caso para vocês. Quando a mãe desse paciente me contou, o fulano está na UTI por tentativa de suicídio, eu copiei, eu tinha cópia do documento e mandei para ela de novo, digo, olha aqui, ó. Se não me falha a memória, foi dia 15, 16 de junho. Eu entreguei para ela e para ele, na próxima consulta, apresentar para o psiquiatra. Eu disse, a minha parte eu fiz, eu prefiro ter exagerado, que nem era exagero. Esses dias eu botei fora o encaminhamento de um caso de 2011, que eu fiz a família assinar a segunda via do encaminhamento, eu disse, levem, porque ela está falando em se matar. Aí já passou, né? Imagina, 2011, eu digo, não vou ficar guardando papel, mas eu acabei botando fora, porque eu fiquei com a via. Eu prefiro pecar por excesso nessas horas, né? Porque sei que dá para acontecer, já acompanhei muitos casos, né? E aí, então assim, não, mas por ela, esse caso aqui de tentativa de suicídio, nós vamos ter que encaminhar para o hospital, mas o que ela fez? Ela se furou com um alfinete. Não, isso aí ela quer chamar atenção, não vai. Dessa vez foi isso. E da outra vez, vai ser como? Tu vai querer arriscar ou não?
Prefiro não, né? E às vezes a gente acha assim que não é tão presente assim, né? Não, nem vai acontecer. Tomara que não aconteça o quarto, né? Mas a lógica se encaminha para isso, né? Então assim, ó, pessoal, atentem para quando alguém falar, essa pessoa está frágil, está precisando de ajuda. Ofereçam canais, se você não pode dar conta, não sei se aqui alguém já tentou. Daqui vocês conseguem fazer a ligação por CVV? Por 188? Funciona daqui a ligação? Há um tempo atrás, eu vi colegas, infelizmente, colegas psicólogos, botando lá, mais na época do Facebook até do que do Instagram, colocando lá, ajude quem precisa de ajuda. E daí tinha um 0800 para ligar. Um dia eu liguei para o 0800, não funcionava. Então, às vezes, tu querendo ajudar, tu está passando a informação errada. Né? Então, daí não adianta dizer, liga para o 188, para o CVV. Porque daí, se não funcionar, alguém vai ter que dar atenção. Né? Quem é que está de plantão, qual é o local mais próximo, né? Então, alguém vai ter que estar disponível para ajudar. E não é porque um profissional não te ajudou bem que o outro não possa te ajudar. Daqui a pouco dá para mudar. Eu não me acertei com esse psicólogo, eu tento outro. Não consegui conversar com esse médico, eu converso com a enfermeira. Com a gente ou com o agente de saúde dá para conversar. Ah, mas ele não sabe o que fazer, mas se ele não souber, ele vai buscar ajuda, ele vai discutir com a equipe. Tanto é que existe, né, o sigilo, o tal do sigilo compartilhado, que é entre os profissionais da saúde poder dialogar. Na área da educação não tem a escuta protegida? Lá para os casos de violência contra criança e adolescente, né? E aí é para preservar a vítima, né? Da mesma forma dá para preservar quem está comentando, mas preservar não significa não encaminhar, não ir adiante, né? Pessoal, por dia, aqui no Brasil, são 38 casos. Então, acredito que é um assunto que a gente tem que abordar sim. Tá? Isso são dados até mais ou menos o ano passado. Isso demora um pouco, a questão da estatística, ser computado e tudo mais, certo? Já falei, né, que o Estado aqui tem muitos casos e o suicídio em si é difícil da gente prever se ele vai de fato acontecer ou não. O que a gente precisa fazer é avaliar o risco. Eu lembro o primeiro caso que eu atendi. A paciente saiu do hospital psiquiátrico e ela foi para o atendimento comigo e ela me disse assim, tiraram tudo de dentro da minha casa que fosse perigoso. Mas eu fui no mercado e comprei uma faca de carne. Eu me apavorei. Liguei para o psiquiatra, eu disse, olha, a fulana, eu preciso te contar, é sigilo, mas estou compartilhando contigo. Ela comprou uma faca porque ela disse que vai tentar de novo. E aí ele me deu uma aula por telefone. Ele não agiu com desdém, ele tratou com a devida seriedade, mas ele tentou, em primeiro lugar, me acalmar, porque eu, há 18 anos atrás, isso não era uma realidade tão comum assim para mim. Ele disse, Thiago, tem muita coisa dentro de casa, além daquilo que aparentemente é perigoso. A rua é perigosa, a eletricidade é perigoso, a água, o gás, o varal, enfim, tudo pode ser perigoso. E se tu tirar tudo, a pessoa vai ali no utensílio e compra de novo. E pede emprestado para o vizinho. Eu tenho uma paciente lá em Passo Fundo que ela está viciada em Rivotril. Os vizinhos pegam receita de Rivotril para vender para ela por R$25 o frasquinho. Então veja como dá para dar um jeito. A pessoa não usa, mas ela pega a receita, pega na farmácia e vende por 25. E ela bebe no bico. Um vidro não dá 2 dias. Estamos lá providenciando a internação psiquiátrica dela, né? Então, assim, eu ouvi, tomei conhecimento desse fato, né, nós precisamos fazer alguma coisa, vamos acionar a rede, vamos organizar, chamar a família e tudo mais. Então, essa questão de que, mas eu não quero acreditar que ele vai fazer, na dúvida, encaminha, notifica. Se é criança, adolescente, passa até para o conselho tutelar, passa para o agente, passa para a escola, passa para a unidade de saúde, alguém vai ter que se mobilizar. Vocês profissionais da saúde, assistência e educação, o prefeito, independente da época, o prefeito foi buscar vocês para trabalhar? Ou foi o contrário, vocês escolheram trabalhar nessa função? Isso faz parte da profissão. É igual, seria uma incoerência. Eu chegar lá, alguém vir me contar problema no consultório e dizer assim, mas eu não aguento mais ouvir problema, tu não tem outra coisa para me contar? As coisas boas não vão contar para o psicólogo.
Isso conta para os amigos, para os parentes, isso bota na internet as coisas boas, né, que acontece, que faz, os problemas que ficam lá comigo. É a nossa profissão. Tá? Então vamos ver algumas coisas sobre doenças mentais, para a gente poder começar a olhar para aquilo que é importante, a gente tentar prevenir então. Transtorno de humor, depressão, episódio depressivo, depressão maior, episódio depressivo recorrente e assim por diante. Transtorno afetivo bipolar, unipolar e assim por diante. Né? Para quem tem um familiar, para quem trata. As pessoas às vezes se tratam, porém se tratam mal, daria para dizer que se maltratam. Tem que tomar remédio tantos por dia. Não, mas hoje eu estou bem, acho que hoje eu não preciso. Fulano foi buscar o remédio da pressão alta. Não, mas como é que tu veio 3 dias depois? Faz 3 dias que tu está sem remédio, fulano? Não, é que esses dias eu estava bem, daí eu nem tomei. Estava bem porque o remédio estava te deixando bem. Não, eu estou com depressão, mas esse mês eu não vim na consulta porque sobrou uns remédios no mês passado ainda. Daí eu estou tomando assim, a cada 2, 3 dias eu estou tomando remedinho para depressão, para bipolaridade, para isso, para aquilo. Porque às vezes eu nem estou ruim. Se é bipolar, nessas vezes está fazendo uma hipomania, está fazendo a virada. Né? Então, quem é que estudou? O médico, para dizer tome todo dia. Não é quando você acha que quer, precisa ou não. Então, depressão também pode levar, os transtornos de humor pode levar. Os transtornos de ansiedade, aumentam o risco para as tentativas e para os casos de suicídio. A ansiedade grave ou ataques de pânico aumentam também o risco. A ansiedade, pessoal, ela maltrata, ela corrói por dentro, né? A pessoa, mas é que amanhã pode ser que eu tenha um problema. É igual eu agora começar a ficar nervoso com a viagem da volta. Como é que vai estar o trânsito? Será que vai dar problema ou não? Será que o carro vai funcionar? Será que vai estragar ou não, né? Isso vai me consumindo. E daqui a pouco aumenta o sofrimento de tal forma que eu não consigo mais gerenciar, que eu não consigo mais me manter quieto numa condição saudável. E aí, se eu não tenho o devido tratamento, se eu não tenho a consulta, se eu não tenho o remédio, se eu não tenho a terapia lá, né, pode chegar ao ponto. Ataque de pânico, os pacientes que têm, eles descrevem muitas vezes, a sensação é de que eu vou morrer. Isso é muito ruim, Thiago, ter essa sensação de que eu vou morrer por uma crise de pânico. Mas que coisa antagônica, né? Porque daí, de repente, ele resolve tirar a vida porque ele acha que ele vai morrer e ele não quer pensar assim, não quer sentir isso. Mas vai lá e acontece. Os transtornos psicóticos, né? Pode ser a sequela de um AVC, acidente de um problema sequela de um problema, de um acidente de trânsito, de uma queda da própria altura, de uma doença neurológica, pode ser uma doença psiquiátrica, transtorno delirante, induzido por drogas ou não, por álcool ou não, a esquizofrenia. Então, tendo um conhecido, um familiar, tem que lembrar que tem que ter um certo cuidado. O álcool e as outras substâncias psicoativas, né? Substâncias psicoativas são aquelas que vão alterar o funcionamento do nosso cérebro. Vão distorcer, vão modificar o meu pensamento, minha visão, minha audição. E aí daqui a pouco eu vou fazer coisas que habitualmente eu não fazia. E entre elas está, né, promover um comportamento autolesivo, autodestrutivo, portanto, um caso de suicídio. Aqui, pessoal, a gente tem a questão dos transtornos de personalidade. Personalidade é a nossa índole, o nosso caráter, o nosso jeito de ser. E cada um é como é. Ninguém escolhe. Tem tabagista aqui? Tem fumante aqui? Tem? Fumante não escolhe ficar doente. Mas ele vai lá e pega a carteira de cigarro quando compra, está lá dizendo que pode dar problema de saúde, que pode dar câncer, infarto, AVC, impotência e um monte de problema. Mas daí o que a cabeça pensa? Não, comigo não vai acontecer. Não, eu não mereço isso, então daí comigo não vai acontecer. Ninguém merece nada de ruim, mas as coisas acabam acontecendo. E as questões de personalidade, né, algumas pessoas vão ser mais influenciáveis, mais suscetíveis, mais sensíveis para certas práticas, para certas condutas. E isso pode
Se a pessoa muito intensa, ela pode estar sofrendo de um transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade não tem cura, tem tratamento, dá para remediar, literalmente, com remédio, com psicoterapia, com psicoeducação, com orientação para a família e tudo mais, né? Então está aqui, ó, nesses casos onde há presença de alguma desordem mental, é importante pensar em como contornar isso, como administrar essa dificuldade e esse problema. Psicoterapia. Ai, mas qual a linha, qual a forma? Quando a gente pode escolher, é outra história. Ah, mas a oferta é essa. Ah, mas não pode me atender uma vez por semana, é a cada 10 dias, mas não pode me atender 50 minutos, só me atendeu 40 essa semana, ou não me atendeu essa semana porque tinha reunião, porque tinha capacitação, porque tinha treinamento, porque tinha isso, porque aquilo. Mas tem a oferta do atendimento, né, independente da área. Tá? A questão da farmacoterapia, do remédio, mas não é o remédio que a vizinha indica, que a comadre, que o parente diz, olha, toma esse aqui que para mim funciona. Estou falando da automedicação, né? Hoje isso é uma notícia, se não consegui, não tive tempo de ver se é verdade ou não. Tá? O Trump andou falando que, não sei se alguém viu isso, é de hoje, no final da manhã. O presidente dos Estados Unidos andou falando que o uso de Tilenol na gestação tem aumentado os casos de autismo. Nem sei se é verdade ou não. Mas eu vi hoje de manhã isso. Se tem um estudo científico, se está comprovado ou não, né? Mas qual é o alerta? Usando qualquer um desses exemplos, é o não para a automedicação. Porque daí na automedicação, nem vou falar de uma doença mental. Dor nas costas. Um vai dizer para tomar um paracetamol. O outro vai dizer, toma um Dorflex. O outro vai dizer, toma um Mirtax. O outro vai dizer para tomar um Cataflan. O outro vai dizer para tomar um Narfloxeno, sei lá eu qual, um anti-inflamatório, porque eles funcionam para dor também. E daí daqui a pouco tu te encheu de remédio num curto espaço de tempo, e aí o teu fígado, o teu rim... Vocês sabem a que remédios vocês são alérgicos? Muitas vezes a gente não sabe até tomar o remédio. E é só na hora do tratamento, e é o risco que o médico corre. Agora a vizinha, o vizinho, o parente, o colega, por mais boa vontade que tenha, né, o melhor é não se automedicar, é buscar ajuda especializada. E também, né, é extremamente importante, começar a mudar hábitos de vida. Porque às vezes a gente não está bem, e eu sou obrigado a dizer isso para vocês. Às vezes a gente não está bem e a culpa sim é nossa. Não é um mundo que é ruim para mim. Não há uma conspiração das outras pessoas contra mim. Mas se eu permitir isso, vamos pensar assim, qual é a época boa para tirar férias? Janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro? Mais ou menos isso? Não sei se dá para... já me ajuda bastante. Alguém está dizendo que não, né? Então ótimo. Qual que é o exemplo? Às vezes você chega numa empresa, numa instituição, todo mundo quer férias no final do ano, no verão. Daí nós vamos fechar tudo. Vamos chavear a prefeitura, a unidade de saúde, a assistência, vamos fechar o conselho, vamos parar o município, porque todo mundo está de férias. Recesso. Dá para fazer isso? Não dá. Então tem gente que não vai ganhar férias nem em dezembro, nem em janeiro, nem em fevereiro. Ah, mas sempre na minha vez é assim. Daí não é o mundo conspirando contra você, é você que não consegue fazer essa leitura, esse entendimento. Tem 50 pessoas na mesma função, não dá para tirar férias todo mundo no mesmo período. Ah, mas uma vez por ano eu trabalho no Natal e outra vez primeiro do ano. Pois é, mas é porque a tua função é essa. Trabalhar na área da saúde, tu é o motorista. E tu pega plantão, e só tem 2. Se tem 2, é um cada dia. Um no sábado, um no domingo. Noite A, noite B, e assim por diante. Mas daí a pessoa acha que é o mundo que é injusto comigo. Tem gente que me diz assim, ai Thiago, eu tenho 2 regimes de trabalho. Eu sou contratado lá da Liga Feminina de Combate ao Câncer, então eu tenho o regime de CLT, carteira assinada, e para o consultório eu sou profissional liberal. Eu me mando. As pessoas me dizem assim, eu quero que tu me atenda na sexta-feira às 8 da noite. É uma briga para eu conseguir dizer para a pessoa que a sexta-feira às 8 da noite eu não vou trabalhar. Que a pessoa às vezes ainda me diz assim, mas por quê? Se eu estou pagando pelo atendimento?
Mas é a reorganização da vida, porque eu trabalhar na sexta-feira às 8 da noite me faz mal. Eu prefiro trabalhar no sábado de manhã, tanto é que eu trabalho, atendo 4 pacientes todos os sábados de manhã. O meu final de semana começa, o meu sextou começa 10 para meio-dia do sábado, todo sábado. Mas eu prefiro fazer assim do que trabalhar no final do dia, até muito tarde. Então o que acontece? Isso é reorganizar hábitos de vida. Porque se está ruim isso, é eu muitas vezes que sou responsável por essa mudança. Então, eu posso reorganizar o meu trabalho. Vocês têm que responder e-mail na hora do almoço? Tirando que tem uma particularidade da profissão, nem o WhatsApp não precisa responder na hora do almoço. Como eu não conheço, eu vou perguntar, daí eu vou usar. O prefeito está aqui ou não? Não? Não, né? Que talvez viria, tá? Não estou falando mal dele, nem eu conheço, tá? Pode ter sido o prefeito mandando o WhatsApp. Se tu não é o motorista que está de plantão, se tu não é o secretário da saúde, que daí tu não tem hora para trabalhar lá, porque aí tu tem que lidar com essas coisas, né? A gente tem que conseguir fazer essa pausa. Porque tem gente que come, dá uma garfiada e uma dedada no celular. Uma garfiada e uma telefonada. Come em pé. Saiu do trabalho e leva trabalho para casa. Mas tu não ganha hora extra e nem te exige isso. Não, mas é porque eu não fico bem se eu não terminar isso hoje. Mas daí tu não vai ficar bem mesmo, porque tu tinha que estar caminhando, descansando, lazer, preocupado com a alimentação, com a família, com o relacionamento. Pessoal, talvez eu tenha entrado num tema sensível aí, não quero gerar polêmica, tá? Mas é verdade. E às vezes o outro manda. Pessoal, os meus pacientes, a mãe de um paciente me manda todo domingo, depois das 10 da noite, ela me manda uma mensagem. Está confirmado o horário do fulano amanhã de tarde às 4? Aquilo não me consome, porque eu não dou bola. Mas se eu desse bola, eu ia ficar, com o perdão da expressão, puto da vida. No domingo de noite, 10h25, foi domingo passado, agora 10h25 de novo, o filho dela tem horário fixo comigo. Toda segunda às 4 da tarde, pois todo domingo de noite eu já estou deitado. Eu durmo às 10 da noite. Eu espero das 8 da manhã da segunda e sim. O paciente me pede na segunda às 9 da noite. O horário de sexta está confirmado? Não sei qual é o compromisso que ele tem, que ele está precisando ajustar a agenda dele. Eu entendo que pode haver uma necessidade. Terça-feira às 8 da manhã, sim, está confirmado. É eu regrando a minha realidade de trabalho. A gente também precisa impor isso, né? Isso é pensar em qualidade de vida. Por que eu estou falando desses assuntos? Porque daí eu vou sofrer menos, eu vou me desgastar menos, eu vou ter melhor recurso para lidar com a adversidade e com o problema quando surgir o problema. Tá? Tem gente que não consegue tirar tempo para o lazer. Quando é que foi a última... Não precisam me responder. Ótimo. Quando foi a última vez que vocês escutaram as músicas que vocês gostam de escutar? Ah, mas eu nem sei o que é isso, Thiago. Por que não sabe? Ah, é porque nunca dá tempo. Mas a roupa está lavada, a roupa está secando, a roupa está dobrada, a roupa está passada, o pano está passado na casa, o pó está tirado, o banheiro está perfumado, as panelas estão tudo jeitinho, a geladeira eu tenho que limpar 2 vezes por semana, porque eu não suporto isso. Eu não durmo sem antes passar na sala e dar uma recolhida, ou na cozinha, ajeitar tudo, ajeitar a cortina, porque não pode ficar mal ajeitadas, ajeitar as almofadas no sofá e deixar tudo bem direitinho, aí depois eu vou dormir. O que vai mudar na tua vida se a almofada ficar fora do lugar? Se ficar Gente, eu não sou a favor da desordem, do caos, da bagunça, tá? Eu sou contra a pessoa ser refém desse maltrato. É ruim uma xícara suja dentro da pia? É. Eu digo pro meu filho, Davi, não deixa a xícara aí, lava. Não, fica suja de Nescau dentro da pia, às vezes. Daí eu vou perder o meu sono porque de novo ele deixou a xícara lá? Não, né? Mas aí para isso a gente tem que se trabalhar, tá? Fazer atividades relaxantes, então. Vocês se exercitam, por exemplo? Fazem atividade física?
Ah, mas tem que pagar, Thiago. Caminhar é de graça. Correr é de graça. Pedalar, depois que pagar a bicicleta, é de graça também. No YouTube tem gente que passa o dia inteiro entre Facebook, Instagram, TikTok, sei lá mais o quê. Vai pro YouTube, vê um videozinho lá, né? Claro, o ideal é ter o profissional, né? É ter a certificação que tá fazendo um exercício bom. Exercício físico é remédio para depressão, é remédio para ansiedade, é remédio para melhorar o humor, é remédio para ajudar a dormir. Ah, mas eu não posso perder minha novela. Esses dias um paciente me disse assim: Thiago, eu estou muito cansado ultimamente, não aguento mais. Não aguento mais. Daí eu digo: será que é suicídio? Vamos entender melhor essa fala. Digo: como assim, fulano? Não aguenta mais o quê? Ele disse: eu vou dormir 1h30, 1:20, e às 6 eu tenho que estar de pé. E daí eu ando me arrastando durante o dia. E o que acontece? Tu tem insônia, que tu não está conseguindo dormir? Não, é que eu estou vendo pela segunda vez a mesma série no Netflix. Tem que estar lá se tratando mesmo. Né? Eu não estou desrespeitando ele, eu adoro ele. Um cara que está melhorando bastante a vida dele. E ele diz que eu que estou resolvendo a vida dele. Não, eu estou dando uns atalhos, né? Estou caminhando do lado dele para ele melhorando, né? Ele já sabe quem morreu, quem casou, quem se separou, quem ficou viúvo, quem era o herói, quem era o bandido da série, porque ele já assistiu. E ele está perdendo tempo de novo. Estava passando esses dias a novela de novo, A Viagem, na Rede Globo. Quantas vezes já passou a novela Viagem? Acho que o Alexandre não é mais nem vivo, nem reencarna em mais ninguém lá, o personagem da novela Viagem, né? Quando não é na Globo, é no canal Viva que está passando. 3 vezes. E agora vamos caminhar. Não, tá na hora de ver se o Alexandre lá, se ele vai pegar a Diná ou não. Ou a Tieta, ou qualquer que seja a novela, né? Gente, é preciso estar alerta para isso. Olha só por quê. Se a gente quer falar de saúde mental, evitar suicídio e transtornos mentais, claro que não há uma receita pronta, mágica, infalível. Mas algumas questões a gente tem que tentar priorizar e organizar e retomar na nossa vida, se for o caso. Então, se eu puder me cuidar para não ter uma doença mental, porque às vezes mesmo a gente se cuidando a gente vai ter, mas os autocuidados vão ajudar nesse sentido. Se eu conseguir pedir ajuda e organização para a família, para melhorar algum aspecto, para que eu não sofra, para que eu não me inquiete melhor. Se eu conseguir me adaptar frente aos problemas de forma positiva, melhor. Eu não costumo falar dessa forma, tá? E até vou procurar me controlar, porque eu tô num lugar aqui que tem um viés religioso, né? Se eu não cuido a maneira de lidar com os problemas, que ninguém se ofenda, por favor. Eu poderia simplesmente ter dito hoje, mas que inferno isso aí. Pendrive, computador, internet, agora o projetor de tempos em tempos desliga e o cabo que não funciona, e 2, 3 vezes fez barulho, e o telefone que tocou, e uns que foram embora, e outros que estão conversando. Então não vou falar mais. Isso é adaptação positiva frente aos problemas? Não. Aí às vezes a gente intensifica as coisas. Mas, né, comigo é sempre assim, eu sair na rua sem guarda-chuva que chove. Vai pro Nordeste vender chuva, tá perdendo dinheiro então. Adaptação positiva. Chuva imprevisível. Pode chover agora, acho que não vai chover, mas pode. Cadê meu guarda-chuva? Tá dentro do carro. E não é às vezes assim com a gente? Tá chovendo, cadê o guarda-chuva? Deixei lá, deixei em casa, deixei no serviço porque achei que não ia chover. O tempo é estável sempre. Quando a gente quer saber se vai estar quente, frio, chover ou não, a gente lê o quê? Previsão. Não é precisão, né? Mas isso envolve uma questão de adaptação. Só chove, mas um período é importante que chova. Mas que calor. Por algum cenário da economia, da agricultura, é importante que faça calor. Mas eu não gosto de frio. Vai ter que morar no Equador, bem pertinho da linha do Equador. Né? Porque daí lá quase não vai fazer frio. Né? Aí ainda assim está se adaptando de forma positiva, tá? Estar trabalhando é saudável. Mas o meu trabalho, Thiago, não quer estar no meu lugar. Mas ainda vou te dizer que independente do trabalho, independente da função, é saudável sim, é recurso. Ter filhos
Claro que mediante planejamento, tá? Não é igual eu, ano passado, na unidade de saúde, tendo que lidar com um guri de 17 e uma guria de 14 que queriam ter filhos. Não era hora. Não era momento. Querem, se organizem, façam o tal do planejamento familiar, mas para a época certa, né? Mas ter filhos também... Ah, mas Thiago, eu tenho 13, só cansa, só dá problema. E tu não conheces os meus filhos, e tu não sabe que eles aprontam, porque eles não sossegam. Porque... Mas é fator de proteção, tá? Ser o chefe da família, o chefe ou a chefe, ser responsável pela família, pelo sustento, isso dá um senso de responsabilidade. Ah, então não vou deixar eles mal, eles dependem de mim, então isso ajuda a ter esse papel importante, ativo na família, é proteção. Ah, não, mas eu tenho que encarar, mesmo cansado eu vou lá de novo. Ah, mesmo pensando em desistir, eu vou ter que dar um jeito porque eles dependem de mim. Então isso é um elo saudável. Tá? Ter amizades, ter com quem contar. Capacidade de resolver problemas. Pessoal, o ser humano tem essa capacidade desde muito pequenininho. Alguém aqui nasceu caminhando? A gente não sabia mamar. Essa é a verdade. A gente nasce sem saber comer, sem saber caminhar, sem saber falar, sem entender as palavras, de tamanha fragilidade. Então vejam quantos problemas a gente já enfrentou e a gente já superou. Para caminhar a gente caiu de bunda, ralou o joelho, coxa, caiu de novo, tropeçou, caiu de novo, se desequilibrou, caiu de novo. E todo mundo aqui caminha? Sim, então ninguém desistiu. Exemplo de superação. A primeira mamada não foi fácil, não foi não satisfatória, não nutriu o suficiente. A segunda foi um pouquinho melhor, a terceira um pouco melhor. E lá pelas tantas não mamo mais, porque agora eu já quero comida. Então a gente vai sempre enfrentando dificuldades, problemas, né? Mas para algumas pessoas, às vezes, infelizmente, a perspectiva que fica, eu só tenho problema, quando deveria ser, apesar dos problemas, eu tenho potencial capacidade de enfrentamento. Tá? E aí aqui, ó, boa saúde física, espiritualidade ou religiosidade e qualidade de vida. Ah, mas eu só em setembro que eu paro para pensar o que eu estou fazendo com a minha vida. Tenho que pensar todo dia. Tenho que pensar na hora que dorme e na hora que acorda. Por que eu durmo às 10? Porque eu já entendi que para acordar às 6 da manhã, que é meu horário, eu tenho que dormir às 10. E se me convidam para o jogo do Grêmio, eu avalio, mas esse jogo vai terminar meia-noite, meio de semana, mas vai, é churrasco, é cerveja, é gritaria, é jogo, vai dar certo, vai dar errado. Amanhã de manhã eu vejo o resultado, porque eu assistindo, eu torcendo, não vai mudar o resultado do jogo. O Grenal eu não vi. Estou aqui corneteando, né, ali brinquei antes com os colorados, mas eu não vi o Grenal, porque não muda. Eu dizendo para o Alan Patrick, erra, ou não erra, ou acerta, não vai fazer diferença. Mas tem gente que perdeu o domingo, se estressou domingo de tarde e foi dormir brabo, por causa de futebol. Eu fui dormir igual, o Grêmio ganhando ou não, ele não paga minhas contas. Né? É a emoção, mas a gente tem que controlar as emoções, né? Porque tem as emoções boas e tem as ruins, né? Emoção tem os colorados bravos. Mas daí, um colorado brabo é meu irmão, o outro é meu pai, e eu não quero ver eles brabo mal. Exatamente, é uma questão de escolha, né? Mas usando isso como exemplo, né? Pessoal, ó, para a gente tentar lembrar o que pode comprometer a nossa saúde. Histórico infantil de abuso ou de violência, não só abuso sexual, pode ser abuso físico, pode ser outras formas de assédio. Esses dias uma paciente, ela está com quase 40 anos, ela me disse assim, a minha mãe nunca gostou de mim. Porque a mãe tinha feito, ela se queixou do companheiro da mãe para a mãe, e a mãe não se separou do companheiro. Daí ela disse assim, a minha mãe não gostou de mim porque ela nunca abriu mão dele para ficar comigo. Mas são relações distintas, não é a mesma coisa, não estou dizendo que tinha que ficar ou não, mas para não ficar sofrendo, sabe, que 40 anos carregando uma história sofrida, a minha mãe preferiu ele do que a mim, conforme o contexto vai preferir, sim. Não dá para comparar as coisas, isso é se fragilizar, isso é se maltratar. Algumas doenças incapacitantes, então, quem lá tem uma doença terminal, crônica, com sequela, quem está lá numa cadeira de roda, talvez, quem está num leito de hospital sem perspectiva de alta, isso
vai fragilizando a pessoa e aí vai desmotivando ela para a vida, certo? Impulsividade todo mundo tem, tá? Vocês lembram de ter visto o Papa Francisco dando um tapa na mão numa mulher que pegou ele o ano retrasado? Para aquela pessoa, penso eu, católica, a coisa mais importante na vida dela era pegar na mão do Papa. E ela pegou na mão do Papa Francisco lá, e ela não soltou mais a mão dele. E ele foi lá com a outra mão e deu um tapa nela. Talvez a pior coisa para aquela mulher, nossa, o Papa me bateu, o Papa me deu um tapa, né? Impulsividade todo mundo tem. Escapam palavras, a gente toma atitudes equivocadas, claro que quanto mais problema a gente tem, mais impulsividade, mais dificuldade a gente vai ter, tá? O não querer viver com pessoas, não querer socializar, nem que seja para pedir ajuda. O ser humano é gregário. O que é isso? Ele não existe se não for pela união de no mínimo 2 pessoas. Nós não existiríamos. E a nossa natureza é essa, é de estar com outras pessoas, daí ele vai na contramão. Isso expõe, isso fragiliza, tá? O histórico de doença mental, de suicídio e tentativas prévias. Então vamos ver aqui, pessoal, algumas coisas que a gente tem que tentar modificar na nossa vida. Vejam que interessante. Isso aqui eu tirei das redes sociais, tá? Vejam se algumas pessoas não fazem exatamente isso. Nada para comer, nada para ler, nada para vestir. Aqui eu posso falar, né? Minha mulher não está escutando, né? Eu tenho 2 portas de guarda-roupa, ela tem 4 e mais um outro móvel lá, né? E aí nós vamos numa festa sábado, ela disse assim, eu não sei com que roupa eu vou, porque eu não tenho roupa para ir. Né? Não é só lá em casa, então. Né? Fechou a crítica, fechou o parênteses, nada de fofoca, tá? Ela não precisa ficar sabendo. Nada para assistir. Se a gente quiser, a gente vai encarar a vida desse jeito, tá? Mas daí não adianta vir o psicólogo uma vez por ano ou a psicóloga uma vez por semana falar para você se policiar. É você que tem que internalizar isso e modificar, tá? Cuidado com as redes sociais. Não se engane, a vida perfeita não existe. Comparações só te farão se sentir inferior. O corpo perfeito não existe. Se existe, a custas do quê? Por qual motivo? Por qual pretensão que não vai ser a mesma tua? Gomas de mascar para cabelo não vão te fazer crescer cabelo, senão eu não estava aqui careca, né? Padrão de beleza é se gostar, é o amor próprio, é o que tem que valer, né? Não siga perfis que vão te detonar, que vão te botar para baixo. Ai, a comida que ela faz é melhor que a minha, a roupa que ela usa é melhor que a minha, a viagem dela é melhor que a minha. Tu tá só te empurrando para baixo, tá? Ó, números de curtida. Ai, ninguém curtiu meu story, ninguém gosta de mim. Ai, mas ninguém me cumprimentou na rede social. Mas pensa que de repente, se não fosse pela rede social, nem ia lembrar do teu aniversário, porque não é obrigado a saber. Não se ofenda com isso, não se maltrate com isso. Vejam se isso aqui não é uma verdade. Tá aqui, ó. É na nossa vida, ó. O que eu estou fazendo? Carregando meu celular. Certo? A gente se preocupa muito mais com isso do que com isso, ó. Tá acabando a minha bateria, tá na hora de dormir, tô com fome, tenho que parar, tenho que comer, tenho que descansar, tenho que relaxar. Ai, mas eu tô sem dados. Ai, eu não consigo ficar sem internet. Tem gente que às vezes, primeira coisa, tem internet lá? Ah, eu não posso ir porque eu vou ficar sem bateria. Viu, mas tu vai telefonar para alguém? Tu vai se conectar pela rede com alguém ou é para curtir o lugar, o lazer, o entretenimento, o passatempo? Então, pessoal, ó, é importante a gente poder conciliar a nossa emoção com a nossa razão. Porque senão a gente vai por um único caminho e nem sempre este é o certo. Para vir de Passo Fundo para cá tem mais de um caminho. Não sei se eu peguei o melhor ou não. Na volta agora pode ter outros caminhos para voltar. Pode ter um monte de caminho. Mas se a gente achar que é só um, a gente fica rígido, inflexível e isso adoece. Isso compromete o nosso bem-estar. Então vejam só, ó. Aquilo que não te mata pode te fortalecer, desde que tu permita isso. Ai, não sei por que vão na academia se é para sentir dor, fazer força. Não é só para isso. É para depois não precisar de ajuda para ir no banheiro. É para se limpar sozinho quando ficar velho. É para levantar da cama sem gemer. Tem gente que quando levanta precisa dos 2 braços para se apoiar e ainda assim, para levantar.
Treinem, ó, tem que levantar sem braço, 20 vezes por dia, 30, 40, 50, né? Porque senão depois, quando tiver com sobrepeso, a idade pegando com algum problema na coluna, que quem não tem vai ter, né? Daí, não consigo nem levantar. Então não posso sair da frente do sofá, não posso me mexer diferente. Então a gente tem que entender, pessoal, que a qualidade de vida, ela tem que ser uma constante na nossa jornada. Ah, mas às vezes o que é bom para o outro não é bom para mim. É verdade, concordo. Então você tem que encontrar. Tiago, eu tenho um paciente que ele é cardiopata, crônico. E aí o médico diz para ele, tu não pode correr, tu não pode fazer exercício muito intenso e nem muita força. Ele é cardiopata, hipertenso e diabético e fez 60 anos. E aí ele não faz nenhum esporte. Nenhum. Eu não conseguiria, nem com a ajuda de vocês, nominar todos os esportes possíveis que existem. Ele pode caminhar numa marcha lenta? Pode. Ele pode ir para a água, ele pode fazer... lá em Passo Fundo, tem academia que tem desfibrilador, que se tu fizer uma parada dentro da academia, eles vão lá te dar um choque para te reanimar. Eu disse para ele, vai nessa. Ele pode ir nessa. Não, mas daí eu não vou fazer esporte. Mas daí está se queixando, está preocupado com a velhice. E tem que se preocupar mesmo, porque ele não está fazendo nada. Ele quer botar um aparelhinho para controlar a diabetes, para ele não ficar se furando, porque ele está achando ruim furar os dedos. Deve ser mesmo. Né? Só que, pergunta se ele cuida da alimentação. Não. Então ele acha que é pior furar os dedos do que cuidar da alimentação. Está invertido, né? Ah, mas pelo menos eu estou comendo tudo que eu quero ainda, Tiago. Por bem pouco tempo. Então vejam como envolve uma abordagem positiva e negativa da vida. E aqui, ó, pessoal, eu estava vindo para cá e eu gosto muito de falar de coisas do dia a dia, coisas que são perto da gente, né? Eu estava vindo e eu sabia que ia chegar um momento que eu ia falar sobre isso, né? Ó, cuidado com as maravilhas em prol de uma vida melhor. Sem esforço a gente não vai conseguir nada, viu? Tem o remédio que emagrece, o remédio que te bota para dormir, o remédio que te deixa bonito, o remédio que faz criar cabelo. Eu estava vindo para cá e tinha um remédio, uma propaganda na Rádio Sarandi aqui que estava pegando o carro. Mas uma maravilha. Fazia bem para o intestino, combatia gastrite, problema nos rins, problema no fígado, problema de memória, um elixir, chá não sei das quantas. Se fosse assim, fecha tudo. Seu Pedro tinha que estar, seu Pedro Brair tinha que estar vendendo esse chá. Não o mix de produtos que ele vende lá nas 1.200 farmácias, né? Era só vender aquele chá, que ali é a Rádio Sarandi, nada contra a Rádio Sarandi, tá? Nada quem vende, nada contra quem toma esse chá. Mas não é assim. Não é. Não tem um remedinho que faz tudo. O remedinho da felicidade não existe. Eu tenho que me mexer. Não adianta se matricular na academia e não ir. Não adianta comprar, isso aqui é uma baita encrenca, tá? Se alguém está pensando em comprar, eu desaconselho muito. Se alguém já teve ou tem, vai concordar comigo que é uma baita de uma encrenca. Tu precisa 1 quilo de uva para dar isso aqui de suco. E 20 minutos para lavar essa encrenca depois aqui. E daí tu não quer usar de novo. Tá? Nada contra, desde o começo, né? Quero deixar bem claro isso. Tem aparelhos que compra que parece uma maravilha. Vira cabide. Bota a toalha, bota a sacola, pendura casaco, pendura sombrinha, pendura guarda-chuva e faz isso em casa. E aí tem gente que vai lá, né? Olha só. Que bonito, né? Que dá a ideia, né? Que sentar no sofá, ler uma revista com um troço que dá choque na barriga vai me fazer emagrecer. Tem um personagem lá do SBT, na verdade ele é mexicano, o Chaves. Aí ele tem uma variação dele lá que é o Dr. Chapatin. Ele ensina um exercício muito bom para emagrecer, para quem está precisando emagrecer. Simples de fazer, todo mundo consegue. Só mexer a cabeça assim, ó. Cada vez que te oferecerem comida, esse funciona. Se é para dar risada, vamos dar risada desse jeito, né? Então, pessoal, quando a gente for falar de vida saudável, a mágica não vai me ajudar. Ou vou tomar os 30 remédios por dia, uns para o fígado, uns para o coração, um para a próstata, outro para a bexiga, outro para o intestino, outro para dormir, outro para ansiedade, outro para diabetes.
Daí eu regulo tudo, de punhado em punhado, 3, 4 vezes por dia, né? Então, ó, para ter uma vida saudável, eu tenho que lembrar disso aqui, ó. Que a gente é igual o produto do mercado ali. Ou tem prazo de validade específico, para quem está em doença grave, terminal, às vezes tem, uma certa previsibilidade. Ou vai lá na prateleira e está escrito assim, prazo de validade indeterminado. Conservar do sol, do calor, da umidade, da luz, do fogo, disso, daquilo. Ou seja, tem recomendações para garantir a integridade disso. Caso contrário, não. A nossa saúde é assim. No hospital, às vezes o pessoal me dizia assim, mas se eu sair dessa, eu vou me cuidar. Eu vou caminhar, eu vou emagrecer, eu vou controlar a pressão, eu vou parar de comer gordura, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber. Se eu sair dessa, às vezes não sai. Está invertida a lógica, tem que ser antes. Eu vou fazer tudo isso para não chegar lá. Eu adoro Coca-Cola. Se eu posso dizer uma coisa para vocês, que eu sou viciado. Eu troco cerveja, eu troco vinho, troco o Campari que eu tomo, o gin que eu tomo de vez em quando, o uísque que eu tomo, a caipirinha que eu tomo. Eu troco por uma Coca-Cola bem gelada, com bastante gás. Então eu sou viciado na Coca-Cola. Tomo todo dia? Não, porque eu não quero que esse troço me mate. Não quero que aumente meu peso, não quero me tornar diabético daqui a pouco. Então, assim, eu fico torcendo no domingo para onde eu vou almoçar ter a tal da Coca-Cola. E eu geralmente almoço na casa do meu pai. E às vezes eu chego lá, é Pepsi, é Guaraná, é Sprite, é Fanta. Eu digo, era Coca hoje, né? Se não fizesse mal, eu tomaria, para não ficar passando vontade a semana inteira, contando os dias para chegar domingo para ver se eu vou tomar Coca de novo, né? Mas como eu sei que vai fazer mal, que eu vou morrer com ou sem Coca-Cola, mas talvez com Coca-Cola eu possa piorar um pouco as coisas para a minha vida. Estou falando da Coca-Cola, pode ser o cigarro, pode ser a Pepsi, pode ser qualquer coisa, né? Lembrar que o nosso pensamento pode nos lograr. O cara que anda sem cinto, ou a cara, né, que anda sem cinto, o que ele pensa? Não vou me acidentar. Há garantia nisso? Vai para o dicionário e lê a definição de acidente. Algo que a gente não sabe nem onde, nem como, nem quando, mas que acontece. Mesmo que não se espere, mesmo que não se deseje. Então o cinto foi feito para usar, o capacete foi feito para usar. A informação de que o sal demais faz mal, que o açúcar demais faz mal, é verdade. Que álcool demais, né? Na verdade, álcool nem tem fonte segura, né? E lembrar que sem esforço e sem dedicação, eu não vou resolver nada, eu não vou muito longe, né? Então, eu preciso, pensando em viver bem, para não sofrer e não adoecer fisicamente e mentalmente, evitar o sedentarismo e a preguiça. Eu poderia perfeitamente chegar em casa hoje e dizer assim, não vou fazer mais nada, mas está programado, uma corridinha, no final da tarde. Mesmo cansado. Não vai... Tem um amigo meu, que ele é muito amigo, mas ele é muito sacana. Ele tem um humor ácido. Ele me diz assim, tu vive correndo e parece que não adianta. Ele me diz assim, baita amigo, né? Me incentiva um monte, né? Mas eu não dou bola para ele. Continuo com as minhas corridinhas lá. Demoro para fazer meus 5 quilômetros, mas faço, né? Capaz. Domingo só não corri domingo porque eu estava saindo de casa, começou a chover pedra lá em Passo Fundo, porque eu estava saindo com o tempo feio para ir correr. Daí a chuva nem me deixou ir, tá? Se conformar com algumas coisas, a gente não precisa se conformar, a gente pode se desafiar, a gente pode combater, né? E aí, a gente não pode ser negligente. Alguém aqui não precisa me responder nem erguer a mão. Todos vocês estão em dias com as consultas de saúde de vocês, com os exames de saúde de vocês, com os preventivos de vocês? Ou a requisição lá do exame já venceu, o retorno no médico. Quando é que foi? Você pergunta isso, quando é que foi a última vez que foi no médico? Mas, Thiago, eu não estou doente, mas não precisa estar doente para ir no médico. E exame? Não vou, porque não faço exame, porque quem procura acha. É melhor achar e tratar antes que fique intratável, incurável, né? Alimentação inadequada. É muito fácil comer rápido, né? Pega um pão no mercado, dura 40 dias. Faça um pão e deixe 40 dias em casa para ver como é que fica o pão. Podre. Virado em barba. Mofo, fungo. Fica verde. O que tem aí de diferente? Que naquele pão que dura 40 dias, tem alguma coisa que faz ele durar 40 dias. Mas é tão fácil, né, Thiago? Abrir um extrato de tomate ali, paga $1 e pouco, R$2 e bota ali, tá pronto o molho para massa. Claro que é fácil, é rápido, né? É até mais barato.
do que ir lá comprar tomate, cebola, alho, pimentão, temperinho verde, plantar, colher, picar, fritar, triturar, né? Enfim. Mas daí tu tem que pensar assim, isso vai fazer bem ou não? Isso vai me ajudar mais para frente ou vai me atrapalhar? Porque daí é a bolachinha, que é mais saborosa. Leia um rótulo de batata frita pré-congelada lá. Não é bem batata frita. Não é bem batata, né? Então, assim, cuidado com a alimentação. O dia do lixo. Você é um lixo, né? Para se permitir o dia do lixo? Não, né? Tá? Então, cuidado com os hábitos nocivos à saúde. E aí, prestem atenção, então, para as mágicas da atualidade. Os produtos industrializados facilitam a vida. Sim, podem facilitar, mas encurtam a vida também. O controle remoto te tira de te movimentar. O elevador, a escada rolante, te tira de subir, descer e caminhar. Tem que ir ali... Eu vi. Sábado, dia 20 de setembro, meu irmão estava de aniversário. Queria eu ter nascido no dia do gaúcho. A minha cunhada ligou do primeiro andar para o segundo andar para minha sobrinha. Filha, tá pronto os cachorrinhos quentes. Já viram isso? Do primeiro andar, casa de 2 pisos. Do primeiro para o segundo, se telefonar. É fácil? Claro que é. Hoje em dia a gente nem paga, né? Se tu tem internet, tu não paga para fazer ligação. As ligações de telefone, os planos dão de graça, né? Então, assim, o certo, o normal, não estou falando mal da minha cunhada, não é porque ela está aqui ou não, né? Era subir as escadas, filha, vem pegar, ou filha, daqui 15 minutos tu desce e vem. Daí, mãe, me alcança aqui. Um subiu até metade da escada, a outra desceu até metade da escada. São detalhezinhos que se a gente vai para uma rotina de todo dia fazer um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Lá em Passo Fundo, lá a gente tem problema de estacionamento, né? E se as pessoas lá é cultural, se tu não parar na porta do lugar, tu dá a volta na quadra para ver se de novo não vagou a vaga aqui. Tu pode estacionar 2 quadras, 3 quadras, 4 quadras, mas isso vai de um regulamento mental para isso. O meu pai anda 1 quadra de carro. E ele poderia ir a pé. Ele tira o carro da casa, da esquina aqui, para ir na outra esquina no mercado, de carro. É fácil? Claro que é, confortável, direção automática, lá o carro não precisa fazer marcha, ar-condicionado, tudo mais. Mas podia caminhar. Mas ele tem problema no quadril, ele tem prótese, mas ele faz esteira todo dia, então se faz esteira, caminha 1 quadra e vai até o mercado. Né? Eu já disse isso para ele, né? Então, cuidado, essas fórmulas da natureza aqui, né? Sabe o que é um remédio que é bom para a pele, para o cérebro, para o sistema circulatório, para o intestino, para os rins e para o fígado? Água. Água que é bom. Estou com sede. Vou tomar o quê? Uma coca bem gelada. Uma cerveja, se der. Né? Não. Se tu tá com sede, é de água. O corpo está pedindo água. Tá? Então, cuidado aqui, E aí já faço um link aqui, das substâncias psicoativas, né? A história do álcool. Se tá triste, bebe para ver se fica alegre. Se tá alegre, bebe para continuar alegre. Tá sem fome, vou beber um negocinho para ver se abre o apetite. Comi demais. Esses dias um paciente me disse, eu comi demais, daí tomei uma taça depois da janta para ver se melhorava. Toma um chá de erva doce de camomila, um pós-refeição, um chá de boldo de Marcela, de espinheira santa. Não, tomei uma taça de vinho para ver se melhorava, porque tinha comido demais. Daí me lembrei de um paciente do Bezerra que dizia assim, daí vai ver que eu tô louco. O paciente internado dizia isso toda hora, né? Então, cuidado, tá? Tá com frio, vou beber para esquentar. Não, é botar casaco, é comer. Comida vai dar calor metabólico, vai esquentar. É botar as roupas do jeito certo. Tô com calor, preciso me refrescar, vou tomar uma gelada. Não, troca a roupa, se abana, sai do sol, vai para um ambiente climatizado melhor, né? Enfim, tá? Um paciente no Bezerra me dizia que maconha não era droga, por isso que ele fumava, que era para relaxar. E que não vicia. Estou atendendo um cara que fumou maconha por 39 anos. 39 anos. E chegou para mim com dificuldade de dizer que ele era maconheiro. Eu sou viciado em cannabis. Às vezes eu sou um pouco analista de Bagé. E eu disse para ele, maconha? Eu não falo bem assim. Que tem vergonha, que não encara a coisa como é. Ele é. Hoje a gente já trata assim, você
Foi maconheiro, 39 anos, fumando todos os dias. Tá indo agora, dia 1º, vai fazer 2 meses, vamos ver se você vai inteirar 2 meses sem fumar. Tá indo na psiquiatra, no psicólogo, terapia, fazendo exercício, tomando medicamento e tal. Então vamos ver. Mas ele dizia que no final da tarde ele precisava da maconha para dar um gás para ele ir pro 3º turno. A maconha não dá gás nenhum. Ela não funciona para isso. Ela é perturbadora do sistema nervoso, mas vejam a desculpa. Ah, maconha para o estresse, maconha para dormir, um traguinho para poder relaxar e pegar no sono, né? Ah, eu preciso ficar acordado, vou cheirar, vou isso, vou aquilo. Então sempre tem as desculpas, né? Isso é se lograr, tá? Remédio, pessoal, não sou contra remédio, tá? Já falei mais de uma vez que muitas vezes a gente precisa, sim, né? Mas é conforme prescrição, na dose certa, pelo período certo. Todo mundo em casa tem aquela caixinha da sobra dos remédios. Daí, esses dias uma colega estava me dizendo, eu tô com um pouco de dor de garganta, acho que eu vou tomar, eu tenho 3 antibióticos lá do não sei do qual, vou tomar. Não vai resolver. Ela nem sabe se o problema na dor de garganta dela é bacteriano ou não, porque daí sim é prescrito o antibiótico, caso contrário não é antibiótico. Mas vou tomar. E eu tomo Rivotril para quê? Para dormir. Rivotril não é para dormir, embora favoreça o sono, induza o sono. Ele é um ansiolítico. Remédio para dormir é uma classe de medicamentos que se chama indutor do sono. É outra história. Né? Eu estou estressado, eu preciso de um remédio para estresse. Vai controlar o sono, vai fazer atividade física, vai relaxar, vai regular isso, vai regular aquilo, vai cozinhar. Né? Para quem gosta. Né? Esse dia um paciente me disse, tu sabe que final de semana eu lavei o carro, fazia não sei quantos anos que eu não lavava o carro. Achei bem bom. Pronto. O que ele fazia antes? Jogo do tigrinho. 35 mil de dívida com o jogo do tigrinho. Sendo que numa tacada ele ganhou 9. E o que ele fez com os 9? Jogou e perdeu. Daí queria se matar, teve que contar para a mulher, daí deu problema no casamento, daí deu problema no trabalho, aí ele estava desmotivado. Vejam como uma coisa liga com a outra. Né? Mas é só ganhar dinheiro, o tigrinho é bem bom para ganhar dinheiro. Daí começou a perder e fez as contas, agora 35 mil, é a 4ª vez. A outra se entupiu de remédio. O que aconteceu? Entrou em coma. Ficou sequelada. Não morreu. A outra pegou o carro e bateu de frente num caminhão indo para Erechim. Morreu? Não. Politraumatismo. Nem mastigar ela não conseguia de tanta fratura que ela tinha, inclusive na cara. Não morreu. Então não há garantia que o suicídio vai resolver. O meu paciente esse se encheu de substância lá para se matar. Não morreu. Então, nem disso há garantia. Então, isso não é uma forma de garantir, tá? Então, pessoal, aqui, para terminar mesmo agora, gostaria de tentar deixar essas mensagens para vocês aqui. Somos feitos de carne, mas somos obrigados a viver como se fôssemos de ferro. Né? Então, assim, eu encaro tudo, eu suporto tudo, eu dou conta de tudo, eu sou mais forte que tudo. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, tá? Então, cuidado com esse tipo de afirmação. É muito melhor, olha que interessante isso, não é nada fácil agora. É muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas no outro. Pois o seu defeito você pode mudar, o dos outros não. Nem eu não mudo o defeito dos outros, porque as pessoas não vão lá, não é eu, né? Nós psicólogos, nós não mudamos o defeito dos outros. Se a pessoa não enxergar, não reconhecer que tem um problema, não quiser se ajustar ou identificar, não vai resolver. O segredo da saúde mental está em não lamentar o passado, já passou e a gente chorando, lamentando, a gente não muda o que já aconteceu. Não se preocupar com o futuro, pois, né, como eu já disse antes, a gente nem sabe se ele vai acontecer ou não, né? Mas viver bem, ou da melhor maneira possível, o nosso dia a dia. E se a escada fosse feita de um único degrau, ela seria enorme, difícil de alcançar.
né? Então, às vezes, a gente bota a nossa pretensão, a nossa vontade muito longe. Ah, eu quero ter aquela casa assim, assim, assado, eu quero fazer aquela viagem assim, assim, assado. Enquanto eu não faço isso, eu sou frustrado, eu não estou realizado, eu me dou mal, eu isso, eu aquilo, aquele outro. Mas o que você está fazendo de degrau em degrau para poder chegar lá? Muitas vezes nada, né? Então, pequenos degraus te levam aos poucos ao lugar que você deseja chegar, tá? E aí, então, pessoal, para findar mesmo, 2 coisinhas. Vai que alguém não conseguiu se cuidar, que alguém não conseguiu melhorar a sua saúde, que vocês não conseguiram motivar alguém, mobilizar alguém para melhorar a questão do seu tratamento, e porventura aconteceu o suicídio, um novo caso de suicídio. Aí a gente tem o que a gente chama de pós-venção, né? Pós o evento do suicídio. O luto a gente pode ter porque morre o cachorro, porque se aposenta, porque muda de cidade, muda de emprego, porque perdeu o amor da vida, porque se separou, porque terminou os estudos, perdeu a turma, os colegas, enfim, o luto faz parte da vida. É uma reação frente a perdas, tá? Então, o luto em si não é o problema. Ele é o meio pelo qual a gente supera a perda. A gente precisa se encontrar nesse processo. Agora, se não acontece isso, aí a gente vai se deparar com uma situação um pouco mais difícil, Se a pessoa era muito próxima, né? Ou se eu achei que que eu tinha que ter feito mais, ou a pessoa me responsabilizou por algo, naquela história da vingança, da reconciliação, enfim, aí eu corro o risco de ter um luto crônico, disfuncional, aí eu vou adoecer. Aí, para esses casos, eu vou precisar, né, lá melhorar minha espiritualidade, eu vou ter que buscar auxílio profissional na área da saúde mental, com psicólogo, psiquiatra. Se não tem um psiquiatra, o clínico geral, a ginecologista, o urologista, enfim, o médico da família, né, o médico da saúde comunitária vai poder auxiliar vocês nesse processo. Certo, pessoal? Agradeço a atenção. De novo, peço desculpas pelo imprevisto aí do pendrive, tá? Vai ser solucionado, né? Já entendi que ele não quer mais me acompanhar aí depois desses anos todos, né? E parabéns por terem se organizado e terem tirado um tempo aí na rotina de vocês para falar desse assunto tão importante, tá? Obrigado. Nós que ficamos felizes pela sua participação, mais uma vez, doutor Tiago, aqui pela sua fala muito pertinente. Bom, nós estamos com o nosso tempo, 4 horas, parece-me que vai ter um lanche, hein? Aqui atrás, hein, tem coisinhas aí deliciosas, mas com não muito excesso, né? Tem que se cuidar, a questão aqui da nossa alimentação. Bom, nós queremos destacar também aqui, a dizer que o nosso município, né, como já foi destaque, nós temos 2 profissionais da área da psicologia, a Mara, que já está aqui conosco, né? Mais ou menos aí uns... Quantos anos, Mara? Vai fazer 15. E também nós temos a Glauciana, né? Que atende junto à unidade de saúde. Nós temos aqui conosco também, já fazem 2 anos em junho, né? A presença da nossa médica, a Clênis, que está aqui conosco. E assim nós abrimos rapidamente para alguma pergunta, alguma fala que possa ser colocado para o grande público, aproveitar aqui o conhecimento e a presença do Dr. Tiago. Deixa eu colocar o microfone aqui, como nós estamos na live, estamos transmitindo ao vivo, fica à vontade. Eu também queria aproveitar e apresentar a uma nova colega da equipe de saúde, tá? É nossa doutora, que veio também à nossa palestra, tá? Pode ficar de pé, tá? Eu vou dar a palavra para ela, porque ela se apresentou ontem, mas de verdade que eu não me lembro do nome dela, tá? Mas ela chegou ontem à nossa unidade de saúde. Boa tarde a todos. Meu nome é Lara, sou a nova médica aqui na cidade. É um prazer estar aqui e estou à disposição de todos e vai ser um prazer estar aqui e contribuir para a saúde no município. Então, assim, eu queria também dar, que agora somos duas, né?
para não só aproveitar este espaço para saber que estamos ali para o que precisar, que é muito difícil, tá? Mas não impredecible, não é nada impossível atender a uma pessoa com necessidades psicológicas, porque temos a equipe, né? Mas é importante que cada um de nós participe em essa avaliação de se é familiar, como falou o especialista em psicologia, se é familiar, sempre estar atento a las necessidades desse paciente que tem dificuldades na saúde mental, porque sempre avisa, com certeza, sempre um paciente que precisa, de uma forma ou outra, avisa quando precisa. Então, nós temos que estar atentos a isso para poder dar nossa maior atenção às suas necessidades, tá? Obrigado, hein, pela contribuição, doutora Clênis. E aproveitando, então, mais uma vez, a Lara, né? Doutora Lara, mineira, qual região? Quanto tempo formada? 2 anos, primeira vez no sul do país? Então seja bem-vinda aí mais uma vez, que consiga desenvolver um ótimo trabalho junto à nossa comunidade pequena, humilde. O nosso médico Onazo Suzano, ele partiu, nos deixou. Partiu aqui do nosso município. Se mudou, partiu. Um abraço ao Onazo Suzano, né, que esteve conosco desde 2006, ele aqui conosco. 20 anos. Doutor Onazo Suzano. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Meninas aí da educação? Nada mais? Podemos fechar? Muito bem. Então nós convidamos a Cris para deixar um pequeno mimo a ti, em nome da equipe, em nome dos nossos profissionais de saúde e também educação e assistência social. Então, quero agradecer, Thiago, né? Acho que a segunda parceria nossa, né? A primeira já foi muito boa. Infelizmente, na primeira vez que ele veio, a nossa adesão da população foi bem baixa, porque é aquela coisa do estigma. Não queremos falar, não vamos falar. Então, foi bem baixa. E hoje ver que isso aqui está cheio, que tem bastante gente, que vai transmitir o que foi falado também, tá? Que vai fazer uma escuta ativa, de repente, de um amigo, ou de um aluno, ou de um paciente, já é uma grande coisa de ver, né? Então, e agora, Thiago, as redes sociais hoje entregam muita coisa, né? E eu fui na rede social do Thiago e eu vi que ele era gremista. E sei que ele está bem feliz hoje. Então, muito obrigada, Thiago. Espero que faça bom uso. Vou fazer uma foto aqui. Fazer uma foto aqui, por gentileza. Aqui. Poderia ter dado uma Coca-Cola também, né? Mas tinha vinho no Eu acho que Coca-Cola eu não posto. Legal. Gente, mais uma vez agradecer a presença dos nossos profissionais de educação, os nossos profissionais da saúde, né, o NAMPES, a UNAB, o Conselho, a Emater, a nossa equipe que preparou a alimentação, enfim, o espaço. Mário, obrigado também pela contribuição do som, o som aqui da nossa presidente do Legislativo. Rosilda, em teu nome também a toda a equipe, o nosso prefeito. O nosso prefeito estava aqui numa atividade, inclusive eu tive que sair. O pessoal da empresa que está fazendo a obra da creche esteve aqui. Então o pessoal está trabalhando ali, concretando. Pede escusas, manda um abraço a cada um de vocês. Gente, assim então nós finalizamos de vez. Nós também vamos ter um belo de um lanche, hein? Vão devagarzinho, porque tem delícias aqui, doces e salgados. E para finalizar, uma mensagem. Lembramos que cuidar da saúde mental é fundamental e que ninguém está sozinho. O diálogo salva vidas. E mais uma vez, em nome da saúde, em nome do poder público, obrigado a todos e tenham um excelente dia, especialmente a nossa comunidade
que esteve aqui conosco. Mais, né, Elenilda, de 120 pessoas presentes neste evento em prevenção ao suicídio. Sim à vida. Salve de palmas. E tenham bondade, hein? Fiquem à vontade. Meninas, valeu, hein? O NAB, o NAMPS, pela alimentação. Partiu? Vocês são sacanagem. Por quê?